Aqui com você, o nosso enfoque consiste nesta ciência da verdade sobre quem nós somos. Porque é isso que nos dá a base para a compreensão desses inúmeros problemas que nós temos. Observe que são diversos esses problemas. E nós não nos aproximamos deles de uma forma verdadeira para investigar. A nossa intenção é sempre de nos livrarmos dos problemas. Isso é algo que pode parecer razoável. Mas a verdade é que essa tentativa de se livrar dos problemas, isso é algo comum para a maioria de nós, não é a forma verdadeira de lidar com isso. Quando nós temos um problema, a forma real de aproximação desse problema deve consistir no estudo dele, na investigação dele, na compreensão do que ele representa. Essa sim é a forma de nos livrarmos dos problemas. Isso porque nós não estamos lidando com problemas que, ao acreditarmos que nos livramos dele, de fato já estamos livres deles. Porque aqui se trata desses problemas de ordem interna, de ordem psicológica. E esses problemas requerem de cada um de nós um olhar novo, uma aproximação de compreensão dele. E não de uma mera libertação temporária, de um mero afastamento temporário desta ou daquela condição ou sintoma de problema. O ser humano, ele está em busca, na verdade, não da compreensão, que é o que lhe traria a libertação. Ele está em busca de afastar o problema. É isso que, em geral, nós chamamos de se livrar dos problemas. Mas quando você se livra de um problema assim, dele você não está livre. A libertação de um problema significa a compreensão do que aquele problema representa. Então, sim, nós temos o fim para o problema. Isso porque, quando estamos lidando com o medo, com a raiva, com o ciúme, a inveja, com alguma forma de sofrimento psíquico, e é esse o nosso assunto aqui com você. O fim para toda forma de sofrimento psíquico. Ao lidarmos com esta qualidade de sofrimento, nós estamos lidando com algo ligado a essa questão da pessoa, desse mim, desse eu. Em geral, nós acreditamos existir como alguém separado daquilo que acontece. É isso que nos faz acreditar que nós podemos nos livrar do problema. Uma investigação próxima, um olhar direto para tudo isso, irá nos mostrar que a presença desse problema é a presença de um elemento dentro do problema. Você não tem um problema como o medo, ou ansiedade, ou depressão, ou como qualquer um outro problema, sem você estar diretamente envolvido com ele. Veja, é muito básico, é muito simples. A presença do problema requer a presença de alguém no problema.
Portanto, não existe uma separação entre você e o problema. Porque, em especial, essa qualidade de problema de ordem psíquica, emocional, de sentimento, de pensamento, requer a presença de uma compreensão direta disso. Por quê? Porque a presença do problema é a presença deste com problema. Esse com problema é o problema. Não existe uma separação entre você e o medo, entre você e a raiva, entre você e a tristeza, entre você e qualquer aspecto psicológico de sentimento, emoção ou pensamento. É uma ideia falsa, equivocada, essa crença que nós temos, que é a crença de que nós existimos separados do problema. Então, existe eu e o problema. Se eu me livro do problema, eu fico livre. No entanto, quem é esse elemento livre do problema? Qual é a verdade sobre o eu? Qual é a verdade sobre esse mim? A nossa ignorância a respeito da verdade sobre quem nós somos nos colocou nessa condição. Na condição de estarmos vivendo na vida, no mundo, na existência, com problemas. Mas esse viver com problemas, em razão desta ignorância a respeito de quem nós somos, nós não nos damos conta disso. De que esse problema somos nós mesmos. É o sentido de alguém presente. De alguém com medo, com ansiedade, com depressão, com raiva, com preocupação, vivendo em alguma desordem. É o sentido de alguém tendo essas coisas. Estamos diante de algo totalmente falso. Não temos alguém vivendo essas coisas. Nós temos estas coisas aparecendo. Para esse alguém que se vê separado disso. Então, esta condição interna se sustenta. Esse sofrimento se estabelece como sendo o padrão das nossas vidas, a base de nossa existência. Compreender a verdade sobre você é ter uma resposta para a pergunta: o que é o despertar espiritual? O que é iluminação espiritual? Esta resposta é a ciência de que a realidade presente é a realidade da vida. É apenas o pensamento que está estabelecendo para cada um de nós esta condição conflituosa, aflitiva, de sofrimento. Aqui juntos nós estamos investigando todos esses assuntos aqui no canal, em playlist. Você encontra diversos vídeos sobre qualquer um desses temas aqui tratados. O assunto básico para esta psicológica condição, para esta desordem psicológica,
para esse conflito psicológico, sofrimento psicológico, para esse sofrimento psíquico, é a presença do pensamento. Então, esse é um dos assuntos aqui. O que é o pensamento? Portanto, o que é o pensamento? Pensamento presente em você. Ele está lhe dando uma imagem, um quadro, uma figura mental sobre quem é você. Essa imagem, figura mental ou quadro, essa verdade sobre você, é a verdade estabelecida pelo pensamento. E qual é a verdade sobre o pensamento? O pensamento em nós é uma representação de imagem. Então, o que é o pensamento? Qualquer palavra, por exemplo, que você use, ela não é outra coisa a não ser um símbolo que representa uma imagem. Essa imagem ou símbolo, nessa palavra que você pronuncia, não é a verdade. É uma figura de representação mental. Isso é o pensamento. Então, qual é a verdade sobre o pensamento? A verdade sobre ele, sobre esta figura ou essa imagem, é que ela não é a própria realidade da coisa. A palavra camisa não é a camisa. A palavra casa não é a casa. A palavra pessoa não é a pessoa. Assim, o seu nome não é você. Um conjunto de palavras sobre você é só um conjunto de imagens. Isso é a história. Mas essa história, esse conjunto de imagens ou palavras, não é você. Assim, nós estamos dando ao pensamento uma verdade que ele não tem. Nós estamos constantemente fazendo uso de imagens, de palavras, de símbolos, mas nada disso lida com a realidade. Nada disso trata da realidade. É apenas uma representação do pensamento. Assim, o que é o pensamento? É uma imagem? É um símbolo? É apenas uma ideia? É um conceito? O pensamento não é a verdade da própria coisa. No entanto, nós estamos lidando com o pensamento como se o pensamento fosse a própria realidade da coisa. E não é. Assim, o pensamento ele tem construído essa estrutura de vida. Então, esse pensamento, que carrega também emoção e sentimento, essas emoções, é parte desse movimento interno de sentimento, também ligado ao próprio pensamento. E nós estamos carregando isso, como se isso fosse a realidade daquilo que nós somos. A nossa vida está assentada no pensamento. O pensamento tem construído
uma identidade. Tem estabelecido uma continuidade a partir de uma identidade. Essa identidade é a ideia que nós temos sobre quem nós somos. Quando nós usamos o pronome eu, estamos falando de um símbolo, de uma representação mental, de uma imagem. Os diversos estados aflitivos de sofrimento, de problemas que temos, giram em torno de pensamentos, sentimentos, emoções. Aqui com você, nós estamos investigando a estrutura do eu, a verdade sobre esse eu. O que ele representa? Se existe algo, de fato, além de um símbolo, de uma imagem, de uma representação mental sobre esse eu. Quando você olha, aprende a olhar, repare, e é só quando você aprende a investigar a si mesmo, a estudar a si próprio, a ficar ciente de como você funciona, é que você se dá conta de que a estrutura da sua vida é a estrutura que o pensamento tem estabelecido. É o pensamento que está estabelecendo em você ações sendo tomadas, palavras sendo expressas, sentimentos sendo vividos, emoções sendo experimentadas. E uma vez que você está se identificando com o corpo e com a mente, aqui a mente é essa estrutura que envolve o cérebro, o coração, todo este ser psicofísico. Aprender como se aproximar de si mesmo e olhar para tudo isso. Está aberto para uma constatação de algo além disso tudo. É quando nos deparamos com o florescer de algo além da mente, além do pensamento e de toda essa estrutura de sentimento e emoção e sensação. E tudo isso faz parte ainda deste cérebro e desta mente. Descobrir algo além de tudo isso é perceber a realidade da vida. É ir além do sofrimento psíquico. É ir além desta desordem psicológica, dessa ideia de ser alguém. Então, uma compreensão da verdade sobre o pensamento é ver a estrutura, a natureza, a complexidade do que ele tem representado, do que ele vem representando em nossas vidas. Você nasceu para a liberdade. Você nasceu para a felicidade. Você nasceu para o amor. Você nasceu para a sabedoria. A ciência da verdade do seu ser é a revelação de que a vida, a real vida, é algo além
desta própria ideia de alguém que nasceu, de alguém que está vivendo e indo em direção ao fim, nessa assim chamada morte. Há uma realidade presente, uma realidade além do pensamento. O pensamento, ele tem um espaço, sim, bem prático e objetivo na vida. E nós temos falado sobre isso aqui, dentro do canal. A compreensão do lugar do pensamento. Lugar que ele, de fato, ocupa ou deve ocupar na vida. Compreender isso é estar livre do pensamento. Como qualquer ferramenta, você faz uso dessa ferramenta enquanto ela se faz necessária. Você não utiliza um martelo sem precisar. Quando você precisa de um martelo, você faz uso. Quando você precisa de uma tesoura, você faz uso. Quando você não precisa dessas ferramentas, você não toca nelas. O pensamento em nós, quando existe esse espaço interno de inteligência, de liberdade, sabedoria, o pensamento presente em nós é somente uma ferramenta. Uma ferramenta da qual fazemos uso quando se faz necessária. Quando não se faz necessária, nós deixamos ela de lado. Esse sofrimento psicológico em nós, no ser humano, é algo presente em razão da desordem estabelecida pelo pensamento. É a não compreensão do lugar certo para a ferramenta. Ela está ocupando o tempo todo esse modelo psíquico de existir desse alguém. Esse alguém é uma ilusão. Há uma verdade presente, é a verdade divina. Esta é a verdade do seu ser. Aqui nesses encontros, são encontros online nos finais de semana, onde estamos juntos explorando isso, aprofundando esse assunto com você. São encontros online. Sábado e domingo estamos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Estamos falando do fim do eu, do ego, do fim desse modelo de identidade egóica, no sentido de alguém presente aqui, nesse instante, na vida. Então, a realidade de Deus, da verdade, da felicidade, está aqui e agora.